Estamos de volta, nós estamos terminando o nosso Código Aberto, já é a nona lição já, a gente já está indo a passos largos para o final dessa temporada. Mas antes da gente encerrar nossa conversa de hoje, falando sobre a marca da besta, a gente já falou da besta que surge do mar, a besta que surge da terra, como é a besta que surge do mar como um sistema religioso que se contrapõe a Deus, a besta que surge da terra como um sistema político e esse sistema político que vai dar poder para esse sistema religioso. A gente entendendo isso, ainda há algo mais a entender ainda, que é a marca que vai vir. Uma marca que essa besta coloca, esse é um assunto até conhecido, né? A marca da besta. Mas a gente conversa sobre isso depois, daqui a pouquinho. Antes, vamos para o vídeo do ponto de referência. Durante a história, Satanás, o dragão, utilizou aliados para perseguir o povo de Deus, chamados em linguagem profética de bestas. Cada uma, em seu tempo, serão usadas para atingir e enganar, se possível, até os escolhidos. As profecias que já foram cumpridas são mais fáceis de se interpretar do que aquelas do futuro. E, portanto, precisamos ter mais cautela, porque embora, pela sua misericórdia, Deus nos mostre o que vai ocorrer, Ele não nos revela detalhes, apenas o que é preciso. Por isso, vale cuidado em não especular, principalmente em relação ao quando ou como. Lembre-se, o propósito da profecia é nos ensinar como viver o hoje e nos preparar para o futuro. A besta que emergiu do mar, por exemplo, representa um poder político e religioso, que assim como o dragão, tem 7 cabeças e 10 chifres, e que surgiu da mesma região, a Europa. As características indicam a besta do mar como Roma papal. Ela perseguiria os santos por 42 meses, mesmo período profético de 1260 dias, que terminou quando a besta recebeu uma ferida de morte. Esse período começou no ano de 538, quando foi estabelecido pela Igreja Romana o poder eclesiástico e de Estado do Papa, e termina em 1798, quando o exército de Napoleão destituiu do poder e prendeu o Papa Pio VI, encerrando o período papal e o ferindo de morte. Durante esse período, a besta buscou usurpar a autoridade de Deus com blasfêmias, tentando se igualar a Deus. Este papel, que só pertence a Cristo, de mediação e perdão de pecados. Depois surgiria outra besta. Esta aparentava ser inofensiva. Inclusive possuía 2 chifres, parecendo um cordeiro. A besta da terra tinha semelhanças com Cristo e surgiu inclusive no mesmo território que protegeu a mulher, a Igreja de Deus. Surgiu nesse período como uma nova potência mundial. Irá desempenhar uma função de perseguidora nos eventos finais. Pelas características, a nação que representa só podem ser os Estados Unidos da América. A besta da terra começará a falar como dragão. Ela se unirá à besta do mar e terá então sua ferida curada e restaurará o poder político-religioso do papado. Neste tempo, a América, sob influência do papado e junto com outros poderes religiosos, para e sob bandeira de união, usará artifícios para forçar suas doutrinas. Todos serão pressionados a receber a marca da besta em sua mão direita ou na testa. A marca não é algo visível, mas representativo. A mão como comportamento e a testa diz respeito à mente e ideias. Mas mais uma vez, a questão central do conflito é a adoração. A obediência às leis do Senhor, tendo o sábado como um símbolo de fidelidade e o domingo demonstrando a usurpação desse poder pelo homem. Trata-se do homem, assim como Satanás querendo ser como Deus e mudar o que ele instituiu pelo que eu quero fazer, do jeito que eu quero fazer e a hora que eu quiser fazer. Não somos nós exatamente assim? E você, qual a sua posição em meio a esse conflito? Que a paz seja convosco. Voltamos para ouvir música, tá bom? A gente vai ouvir a música do vocal com verso, que é qual música para encerrar as participações do vocal? Então, a gente vai cantar sobre a nossa esperança. Essa sim está em Deus e essa não vai falhar e o próprio Apocalipse nos garante isso. Amém. Fome em toda parte, dura opressão, tão difícil é viver em amor. Em nome do progresso, fé é só superstição.
mas eu prossigo firme, pois eu sei em quem eu creio. A vida coloquei em suas mãos. Nada mais importa a não ser viver por Cristo e ao mundo proclamar a salvação. Posso ver no horizonte uma luz de intenso brilho, é a luz da glória do Senhor. Ele vem cercado por seus poderosos anjos. Posso ouvir trombetas a tocar, como um trovão sua voz ecoa pelos ares, chamando a nós, seus filhos, para o lar. Digno é o Cordeiro, só a Ele seja a glória. Eternamente eu irei cantar. Não existe língua que possa descrever a esperança que vibra em nosso ser. Temos aguardado o retorno de Jesus e pela fé sabemos que virá. Cristo nos chamou para sermos escolhidos e ansioso Ele espera por você. Deixe este mundo e atenda a voz de Cristo. Vamos todos juntos para o lar. Posso ver no horizonte uma luz de intenso brilho, é a luz da glória do Senhor. Ele vem cercado por seus poderosos anjos. Posso ouvir trombetas a tocar, como um trovão sua voz ecoa pelos ares, chamando a nós, seus filhos, para o lar. Digno é o Cordeiro, só a Ele seja a glória. Eternamente eu irei cantar. Amém. Amém. Que Deus seja louvado por essa esperança que a gente tem, pela esperança que vocês cantaram, da gente viver. Eu acho que lembro uma lição dessas das semanas anteriores, quando a gente estava falando das características dos anciãos, daqueles seres que estavam lá adiante. E eu me lembro do Max ter falado que eles cantam, né? Que eles estão lá e que eles louvam, e o louvor deles é contínuo, e eles cantam continuamente. E quando a gente olha para tudo aquilo que tem para acontecer, para aquilo que já aconteceu, louvar vai ser uma resposta quase que natural, né? Como é que a gente vai passar? A gente vai ter que agradecer esse Deus o resto da eternidade. Vai ser essa nossa atividade principal, né? E vai ser nossa atividade principal adorar, e a adoração é tão importante lá na eternidade, ela é importante agora também, e ela é importante, e ela é uma questão de conflito.
né? A gente está falando aí sobre a besta que reclama adoração para si, a besta que vem da terra, que quer que a besta que vem do mar seja adorada. E nisso entra um dos textos controversos, né, do Apocalipse, que é Apocalipse capítulo 13, versículo 16 a 17 e 18, que fala que a todas as pessoas foi dado uma marca sobre a mão e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule. O número da besta, pois, é número de homem, e esse número é 666. Já está com o microfone na mão, pode falar sobre isso, pastor. Antes que eu esqueça, né, pastor? É interessante que a marca na testa ou na mão, nós devemos nos lembrar que nós falamos sobre o selo de Deus há poucas semanas atrás, e nós dissemos aqui que não é algo literal. Primeira coisa, não é algo literal. Então, o que significam a marca na testa e na mão? Então, para princípio de conversa, lá no Antigo Testamento, quando o povo de Israel saiu do Egito e tal, Deus deu para o povo de Israel a sua lei escrita em tábuas de pedra. Nós lembramos disso. Ele mesmo quem escreveu com seu dedo, então Deus deu aquilo ali para o povo. E a Moisés, ao povo naquele tempo, foi dada a instrução de atar a lei na testa ou na mão, direita. Então, quando a gente percebe que a marca da besta vai ser na testa ou na mão direita, nós estamos aqui pensando que vai ser então um engano ou fazer com que o povo se esqueça daquilo que Deus deixou para Moisés e para o povo de Israel lá no Antigo Testamento, que seriam: guardem os meus mandamentos. Então, para o povo hebreu, para o povo de Israel, havia um significado especial, a lei de Deus. Então, ela ficava marcada, né, na consciência, na mente do povo, e sempre à mão, para que o povo se lembrasse, né, da lei de Deus e não se esquecesse dela. Léo, eu acho que vale até a pena a gente ler, porque é impressionante como faz um movimento similar ao movimento de Deus, né? Está em Deuteronômio 6, 8. Falando da lei, né, que ela vai estar no coração, mas que também deve atar como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Então, essa lei é o sinal que deve ser relembrado, que deve estar presente. E a gente lembra, como você falou, que essa simbologia toda é de marcar na fronte, que foi com um selo, é de entendimento, e aqui você está marcando na mão e na fronte, significa entendimento e ação. E é tipo assim, o sinal da besta, não das bestas. Por que é da besta? Porque foi dado poder para uma delas fazer. Então, ou seja, juntar o útil ao agradável, vamos juntar os dois, e quando a gente tira do simbolismo e traz para o literal, juntar o poder político com o religioso, né? Para eles poderem, então, para o poder político, dar, então, essa marca. E esse número 666, que cria um tanto misticismo, né? A gente tem que lembrar, ele fala, presta atenção, é número de homem, né? O homem foi criado no sexto dia, né? Então você vê aqui um símbolo, uma persistência, 666, uma persistência na autossuficiência. Então, por trás dessa maquiagem de religiosidade, do bem do mundo, salvar a terra, está aqui o quê? Um marketing, certo? Algo totalmente humano, uma sede de poder totalmente humana, né? Um desejo de poder que não cabe a homem, né? E que eles estão colocando nas costas de homem. E o verso 13 fala mais ou menos assim, fez grandes sinais, de maneira que até... Não, perdão. Aqui, ó. E fez, verso 16, desculpe, fez com que todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, lhe fosse posto o sinal na mão direita, na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender. Ele está oprimindo as pessoas, ele está obrigando as pessoas. O verso 12, exercia toda a sua autoridade, né? Então, a gente está vendo aqui uma diferença entre ele e o povo de Deus, né? Ele está fazendo das pessoas robôs. Tira a liberdade. Ele está tirando a liberdade. Enquanto Deus dá a liberdade, a verdade liberta, ele deixa a gente escolher,
A besta não. Como Deus é diferente, entendeu? Se por um lado, aqui a gente está vendo ele querendo que as pessoas o sigam como robôs, porque senão vai acabar a bateria e ele desliga, né? Ele puxa os fiozinhos, né? A gente vê a diferença como Deus pretende ser servido, né? C.S. Lewis, ele deixa muito emblemático para mim, porque Satanás quer gado. Satanás, ele quer gado, ele quer um bicho que engorde, que ele possa matar e transformar em alimento. E Deus, por outro lado, ele quer filhos. Ele quer filhos que, por amor, entendam que devem ser servos. E tem uma coisa importante, e daí nisso vem essa coisa da fronte, da mão, que ao mesmo tempo que essa expressão na fronte, na mão, me remete à ideia de que essa marca, ela está contida na lei de Deus, do outro lado também é o seguinte, que o povo de Deus foi marcado só na fronte. O povo de Deus é marcado só na fronte porque Deus não espera atitudes não refletidas, mas a besta aceita atitudes sem reflexão. Ela aceita que você tenha as atitudes mesmo que você não concorde com elas no coração, desde que você faça o que ela pediu. Desculpa, é porque fruto bom pode ter. Fazer o bem, até quem não ama Deus consegue fazer. Só que quando você é selado na fronte, essa atitude, ela vem de uma fonte. A motivação por trás dela é diferente. A fonte dela é diferente. E essa é a grande diferença. E isso que a gente precisa estar atento. O que está motivando as nossas ações? O que está motivando essa nossa espiritualidade? Quais são esses nossos frutos? Vêm da onde? Estamos ligados na videira verdadeira e por isso que temos que estar marcados na fronte, consolidados no entendimento. E a gente viu que o povo de Deus já estava selado. Você não consegue selar algo que já está selado. Você não consegue marcar algo que já está marcado. E quando a gente tem um povo já selado, qual que é o selo de Deus que a gente estudou, né? Nas lições passadas? O povo de Deus já tem um selo, ele já tem uma marca, né? Pode complementar, pastor. A questão toda está aí. Deus está oferecendo hoje o seu selo, a sua marca. E a questão é a escolha. Ou nós vamos escolher aceitar o selo de Deus, ou se nós não tivermos esse selo, aí nós estaremos sujeitos a sermos selados ou marcados pela besta. Quando a gente olha para tudo isso, e aí fazendo talvez uma conclusão, pensando naquilo que a gente já veio estudando, porque agora o capítulo 14 propõe para a gente uma outra quebra, né, no fluxo do texto do Apocalipse, e é para esse capítulo que a gente vai na semana que vem, a gente olhando para isso, para esse cenário todo, é um cenário de conflito, Você tem um cenário de uma besta, e essa besta é dito que ela é dada a ela o direito de pelejar contra os santos, capítulo 13, versículo 7, é-lhe dado o poder de pelejar contra os santos e os vencer. Ela vai lutar contra os santos. E depois você vê a besta que parece um cordeiro, um outro sistema que também parece tão amistoso, e ele também proíbe as pessoas que não concordam de comprar e vender. E nessa tensão, no meio dessas imposições todas, nós somos chamados a não só tomar uma posição, como a gente também fortalecer as nossas decisões para que em meio a essas imposições, essas pelejas, a gente saiba aquilo que a gente quer, a gente saiba aquilo que a gente acredita. Nós vivemos em um tempo em que realmente nós temos um sistema político muito forte, a gente tem um sistema religioso que se opõe a Deus e sistemas religiosos, na verdade, que se opõem a Deus. A prática religiosa é uma prática religiosa que, de muitas maneiras, tenta colocar Deus numa caixinha, tenta limitar a ação de Cristo, tenta rejeitar o Espírito Santo, tenta fazer um monte de coisa para diminuir o poder de Deus e a ação dele na vida das pessoas. Diante disso, o que a gente tem que fazer? Como é que a gente tem que viver? Nós temos que ver na consciência de que nós já fomos selados por Deus. Ele já nos chamou. Nós já lavamos as nossas roupas, nossas vestiduras já são brancas pelo sangue do Cordeiro. E diante desse momento final, nesse embate final que vai existir, nós precisamos entender que a nossa adoração, o nosso compromisso de adoração já está com Deus. Nós precisamos crer mais uma vez que não existe nenhum sinal que seja maior do que o sinal do Cristo que veio a essa terra e morreu por nós. Não existe poder maior dado conferido a nenhum poder, a nenhum sistema, a nenhum reino desse mundo que seja maior do que o poder de Deus. Mais uma vez a gente precisa assumir, reconhecer a soberania de Deus, se submeter a essa soberania, receber a marca de Cristo sobre nós e viver certo de que as pelejas virão, certo de que a perseguição virá, as limitações dos nossos movimentos virão, mas Deus ainda assim será soberano, vitorioso e nos conduzirá à vitória junto com Ele. Que Deus te abençoe. Semana que vem a gente volta com o Código Aberto.